tarde, pais. Falar um pouquinho, então, da autonomia das crianças do Fundamental 1, que tem entre 6 e 10 anos aproximadamente. A gente sabe que uma criança de 8 anos, ela já está autônoma e pronta para fazer a lição de casa sozinha. Isso acontece aos 8 anos. O que significa que no primeiro e no segundo, a criança ainda vai depender de um apoio externo, seja da mãe, do pai, de uma monitora que cuida dela, que fica em casa. Alguém sempre vai precisar ler, monitorar, né? No primeiro ano elas estão aprendendo a ler, então elas leem muito pouco ainda, né? E aí elas dependem de alguém que leia para ela a lição de casa, o enunciado. Toma muito cuidado, porque muitas vezes ao ler o enunciado, a gente já começa a explicar o que é para fazer. E aí a gente poda a criatividade, o entendimento, a interpretação, e a gente já vai dizendo para ela exatamente o que tem que fazer. Não precisa ser assim, tá? Leia e pergunte para ela, tire dela o entendimento daquilo para você se certificar se ela sabe ou não. Então, você pergunta para ela e não você dá a resposta do que tem que ser feito, tá? Mas antes também de falar disso, quero falar um pouquinho da escola, tal. Antes disso, caracterizar um pouco essa criança. Eu vou usar o material de apoio que eu tenho aqui do lado para me ajudar, para eu não me esquecer, tá? Então, a criança aos 6 anos, ela é extremamente egocêntrica, ela é excitável e desafiadora, então é uma fase que tudo que a gente propõe, elas agarram com bastante vontade, gostam de elogio, de aprovação, ainda tem dificuldades para decidir entre uma coisa e outra, gosta de coisas em grande quantidade, que ela ainda acha que ter muito significa ter um certo poder em relação a isso, né? Ser proprietário de várias coisas. Então, às vezes, na escola, isso até atrapalha. Às vezes, ela quer ter muitas borrachas, muitos lápis diferentes, e isso acaba atrapalhando até a atenção, né? Ainda é um pouco, a responsabilidade ainda tem que ser muito lapidada, ela ainda tende a não ser um grande exemplo de responsabilidade, começa a conhecer a si própria, a entender a si própria, né? Mas bastante rudimentarmente ainda. Já capta muito mais coisas do que anteriormente. Às vezes a questão da tensão, da irritabilidade pode aflorar, tá? E ela pode até perder o controle, ter crises de birra ainda. Quer ser a primeira, quer ser a mais querida. Então, as professoras vivem um dilema bastante grande, né? Porque precisam repartir essa atenção e esse afago, esse afeto entre todas as crianças de uma forma bem equilibrada. Adoram elogios, tem noção do que é bom e mal, certo e errado, mas ainda de forma muito rudimentar. E vamos falar um pouquinho da escola, né? Em relação à escola, é uma fase muito propícia para o aprendizado social e para o conhecimento do mundo. Como falamos ali anteriormente, ela está muito aberta às experimentações e às experiências. É o momento em que ela vai, né, ter contato mais fortemente com o mundo letrado, com a leitura, com a escrita, com os números, com o conhecimento científico. Se a gente puder propiciar muita experiência ligada a cálculo, a peso, medidas, isso ajuda muito, aguça muito essa curiosidade dela. Ela pode ajudar a fazer muita coisa em casa, isso é muito positivo, isso dá um senso de pertencimento, um senso de cuidado, um senso de responsabilidade, que é bastante importante, né? Porque é como se a gente fosse lapidando essas obrigações, essas responsabilidades, para ir futuramente tendo uma rotina mesmo de responsabilidade. Gosta de colaborar, gosta de participar das coisas. O adulto tem que acompanhar ainda de perto e ir aos poucos dosando autonomia e monitoramento. A gente não pode nem
excessivamente, está muito em cima, fazendo tudo por ela, mas também não pode ser negligente, porque é uma fase ainda que a criança precisa muito da família, da escola, das pessoas que cuidam dela. Em relação às tarefas escolares, observem se ela pede muita ajuda, tá? Porque não é para pedir muita ajuda. Normalmente a lição de casa é algo que a criança já viu e está sendo reforçado, está sendo fixado. Então não é para ser uma coisa desmedida. É uma atenção pequena durante o momento, né, da tarefa. Se for uma coisa muito exagerada, é preciso conversar com a escola. Então, nessa fase, ela ainda ama, ela é apaixonada pelo professor, pela professora, quer sempre agradar, quer sempre elogio, tá sempre muito ligada a tudo que acontece à sua volta. Os desenhos das crianças, eles vão se tornando cada vez mais realistas. Ainda ela está esboçando, né, ela está transcrevendo a realidade para o desenho dela, mas ainda é rudimentar, mas já tem traços de realidade. Gosta de estudar, gosta de aprender. É uma fase assim bastante importante e motivadora para quem trabalha com crianças. E nessa fase, escola e pais têm que continuar atentos, continuar em parceria para ajudar a criança nessa fase aí, em mais essa nova fase. 8, 9 anos. 8 anos, então, aquilo que eu falei. Entre 8 e 12 anos, olha esse leque aí de anos, né? Entre 8 e 12 anos, a criança está num estágio que Piaget chamou de estágio operacional concreto. Ela consegue abstrair algumas coisas, ter raciocínio, ter uma memória legal, mas ainda ela necessita das coisas acontecerem na frente dela de uma forma concreta, para ela entender, para ela se aprimorar de verdade dos conhecimentos. O abstrato ainda é difícil para ela, né? Então, se a gente coloca aquilo de uma forma concreta, o entendimento fica muito mais facilitado e a apreensão desse conhecimento também fica muito mais forte. E por isso ela precisa de ajuda nas relações pessoais, né? Porque existe uma certa... muitas vezes uma certa dificuldade mesmo ainda de se colocar integralmente no lugar do outro, de exercitar essa empatia de verdade. Então, ela ainda se envolve em bastante conflito. É uma fase em que a criança fica bastante sensibilizada, principalmente quando eles têm algum conflito com um colega de escola. A criança fica bastante mexida com isso. A gente percebe isso no nosso dia a dia, né? Vai firmando sua personalidade, sua individualidade. É uma fase que ela começa a entender um pouquinho mais as regras, principalmente regras sociais. Começa a pensar com senso de justiça e reciprocidade. É preciso ajudar a criança nessa fase de 9 anos a organizar essa ideia de tempo e de ócio. Ela ainda confunde um pouco isso e tende muitas vezes a ir naquilo que é mais prazeroso, o que ela deseja naquele momento. É uma fase que é bastante importante estimular os esportes, a prática de esportes, atividades ao ar livre e atividades sociais, como ir a aniversários, ao cinema, passear no shopping. Claro, sempre com monitoria, sempre estabelecendo tempo para as coisas, né? Horário, tempo, dosagem, mas isso ajuda muito no desenvolvimento dessa turminha aí. Entre 9 e 10 anos, as crianças já têm construídas várias habilidades executivas, podendo já monitorar os seus próprios processos cognitivos e planejar atividades mentais. Então, vejam, ela estaria mais ou menos no fim do 5º ano. Né, ela já tem essas habilidades desenvolvidas, são muito críticos consigo mesmos e por isso assim não gostam de errar, não gostam de terminar, não gostam de ser chamados a atenção quando erram. Aos 10 anos a motricidade está afinada, a coordenação motora está prontinha
e já é capaz de fazer o dever de casa sem supervisão, já é capaz de resolver seus conflitos sem supervisão do adulto. Olha que legal isso. Toda essa reflexão que nós fizemos agora sobre a prontidão de crianças de 6 a 9, 10 anos aproximadamente é bastante interessante, mas ela é muito geral, né? E aí a gente precisa, não pode terminar esse vídeo sem considerar os aspectos individuais de cada criança. Cada família sabe as facilidades e dificuldades das suas crianças, né? A escola também procura informar isso através das reuniões bimestrais, através de entrevistas com as coordenadoras e conversas diversas que a gente tem, né? Em relação às particularidades de cada um. Então, cada criança ela é única, ela tem seu tempo e existe, claro, um padrão que a gente usa que aproximadamente naquela idade ela deve ter essa ou essa prontidão, habilidade já pronta. Mas, volto a dizer, cada criança é única e aí cada família tem que monitorar isso e entender isso, considerando que às vezes a criança não está totalmente pronta para executar aquelas atividades por dificuldades próprias, por déficits próprios, e aí a gente precisa então trabalhar família e escola para a gente ajudar essa criança a superar ou a melhorar algumas coisas. De repente ela não vai superar e nem precisa superar, né? Porque ela é daquele jeito. O que nós vamos fazer é buscar recursos para ajudá-la e para aquele caminho ser mais fácil, mais prazeroso, mais estimulante para ela. Certo? Obrigada e até a próxima.